Olá e sejam bem-vindos ao Cantox, o quadro que foge do padrão pra ainda falar de anime. Esquecido por 2 anos, tá bom, a gente sabe, mas que retorna quando a gente quer preencher lacunas entre temporadas. O Cantox, ele nunca tá atrasado, gostaria de falar isso, tá? Ele chega na hora que a gente tem que preencher um buraco, quer dizer, na hora que ele tem que chegar. Exatamente. E o assunto carrega uma crítica importantíssima a ser feita com o filme Pet Labor 2, lançado em 1993. Mas antes disso, vamos conhecer o nosso convidado de hoje, que é ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Vitor Honda, do No Japão Podcast. E aí? Vitor, seja muito bem-vindo ao Kanshow. A gente estava falando aí nos bastidores, é uma vergonha para a nossa família, para a nossa vaca, que você não tenha pisado aqui. Mas se apresente para os ouvintes do Kanshow, quem você é, o que faz, o que come. Primeiramente, pra mim é uma honra estar aqui e eu acho que o meu papel é igual do Cantal, que chega na hora certa, né? Mas eu sou o Vitor Honda, moro aqui no Japão e tenho o podcast, o No Japão Podcast, onde eu falo sobre o Japão, minha vivência, cultura, histórias malucas e tem um pouco de tudo, onde tanto o Felipe quanto o Nate, sempre que eu posso, né, chamar e eles têm tempo, aparece por lá também. E, cara, eu tô muito honrado de verdade de estar aqui e, por coincidência, eu nasci no ano que o filme foi lançado. Será que é por isso que eu tô aqui também? Aqueles, né, supersticiosos. Olha só! Mas você não só mora no Japão, mas também você, assim, foi criado boa parte da vida aí, né? Tipo, tu passou mais anos da sua vida no Japão do que no Brasil, né? Exato. Hoje, com 30 anos, eu quase não tenho lembranças do Brasil, a não ser esse última vez que eu fui. Quando eu era criança, eu já não lembro de quase nada, então eu posso dizer que eu sou cria aqui do Japão. É, porque se não fosse o caso, seria No Brasil Podcast, né, galera? Vamos É lá, né? verdade. Ninguém ia escutar essa porra, né? Nossa. Não, pior que eu escutaria se fosse um podcast um japonês, tipo... Ah, verdade. Podcast No Brasil Podcast, assim. Exato, pô, muito bom. E pra quem quiser te achar em rede social, essas coisas, quais são seus arrobas? Em todos os lugares, pra facilitar bastante. Hoje em dia, se você pesquisar no Google mesmo, lá direto, e colocar No Japão Podcast, meu Instagram, Spotify, tudo é o primeiro a aparecer. No Japão Podcast. Dominou o algoritmo. Então, pelo menos aqui do Japão, quando coloca alguma coisa que tem a ver com o Japão, eu sou o primeiro a aparecer. Não sei se isso quer dizer alguma coisa, mas me deixa bastante feliz. Maravilha. Felipe, então a gente precisa introduzir qual que é o tema de hoje, né? Que a gente falou que vai ser do filme Pet Labor 2 e eu queria saber, conta pra nós e pros nossos ouvintes, qual que é a ficha técnica dessa belezura, por que esse filme, quem tá por trás do palco? Pet Labor 2 é um anime aí que tem sua origem em 1993, dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Mamoru Oshii, que é a mente por trás de Ghost in the Shell. Dentre, né, outras obras que ele já fez também, mas a gente escolheu essa em específico, que foi produzida lá no estúdio do Production ID, um grande estúdio muito renomado, já conhecido por obras como Psycho Pass, Haikyuu, Kuroko no Basket, Aoashi, esses mais recentes, né? Mas descobrimos aqui nos bastidores, Nate e eu, que Production ID tem inclusive patinhas em todo lugar, inclusive em adaptações de Blame, que eu não sei se a gente pode considerar muito bem adaptações, né? Assim, é bem terrível, na verdade. É, aquela animação 3D que fizeram provavelmente como tech showcase pra ver se, tipo, a galera de cima curte a tecnologia 3D, e eu tenho que dizer que em 2007 não tava nada pronto, não. Voltando agora, nossa obra em questão, Pet Labor 2, um dia, Nathan tava coçando, assistiu o filme e falou, calma, coisas estão sendo ditas aqui, eu preciso aprofundar. E foi aí que decidiu trazer ao Kanshow. Exatamente, Felipe, só que a gente tem que passar primeiro pelo quê? Exato, a sinopse. Em algum lugar do mundo, num dia como qualquer outro, sobreviverão os humanos. O dia da última batalha.
Sinopse: ataques coordenados ocorrem na capital japonesa e o principal suspeito é um respeitado ex-oficial das forças pacificadoras. Qual seria a motivação em perturbar a paz no país? De fato existiu essa paz? E aí tem uma questão que a gente estava levantando, né, Nietzsche? A recorrência desse sentimento pós-guerra, né? Uma guerra que não acabou, mas está sempre na iminência de recomeçar em animes e etc. Exato, eu acho que esse filme ele pega muito nisso, mas acho que primeiro quem deve estar vendo esse programa e deve estar pensando o que diabos é Pet Labor, então eu preciso primeiramente fazer essa pergunta aqui para os nossos convidados, né? Pro Vitor e para você, Felipe. Quem conhecia Pet Labor? Quem já ouviu falar dessa jossa? Cara, eu nunca tinha ouvido falar, por isso que eu até fui sincero, normalmente poderia mentir só pra querer participar do canchão, né? Falar, não, já assisti, vou participar sim. Eu falei, nunca ouvi falar, vou ter que assistir pra poder participar e me surpreendeu bastante, cara. Esse me pegou de um jeito inesperado e agora eu quero ler o mangá, que fala que é bem diferente do filme, né? Exato, porque assim, é baseado no mangá e aí a gente tem uma série de anime com poucos episódios e aí a gente tem 3 filmes e inclusive tem um filme live action também, além dos 3 filmes animados, tá? Mas a gente escolheu o filme 2 em específico porque eles não seguem uma sequência, né, de história, é meio que antológico, mas se passa no mesmo universo. E ele traz realmente essa questão que o Felipe começou a abordar sobre uma sensação de que a gente sempre vê no conteúdo militar ou, né, fala sobre pós-guerra do Japão, tem esse sentimento pós-guerra de uma consequência para um povo, né? Porque definiu muito como que seria a vida do Japão depois da Segunda Guerra. Ele, obviamente, acaba retratando o Japão muito realisticamente. E eu imagino que você tenha percebido isso, Victor, porque eu fui olhando, assim, os locais que aparecem no filme, são todos muito fiéis à construção da cidade de Tóquio que a gente conhece hoje. Você chegou até a reconhecer algum lugar, por acaso? Sim, ali, quando tá no metrô, vai aparecendo o nome, né, das estações, aparece Shimbashi, Shinjuku, Shibuya. E, querendo ou não, Tóquio é tudo um pouco meio parecido, assim, né? Prédios altos com ruas estreitas, então me lembra bastante. Eles estão ali em Kanagawa Bay Bridge, né? Lembra muito a Rainbow Bridge também, que deve ser um pouquinho de referência. Cara, eu primeiro assustei, eu fiquei maravilhado com o filme em si no estilo da estética, né? Hoje em dia a gente fala estética, na época era o que eles conseguiam fazer, né? E como eu achei bonito, assim, tudo. O modelo dos robôs, dos carros, tudo. Cara, eu achei muito maneiro e Tóquio é daquele jeito até hoje. E é assustador por isso que sente mais perto ainda. O filme me pegou de um jeito, tipo, eu assisti pra participar do Canchou, mas eu assisti, cara, meio tenso, sabe? Tipo, eu fiquei, caraca, um bagulho desse pode sim acontecer. Ainda mais aqui. O filme, ele trabalha muito essa questão de uma parada não resolvida, né? Sendo bem direto ao ponto, assim. E tem essa questão meio histórica, assim. Eu acho que já ia meio que pular para um próximo tópico, Nathan, que é a história de um determinado povo, de uma determinada nação, é a história que aquela determinada nação escolhe contar. Por exemplo, aqui no Brasil, a história do povo brasileiro, na maioria, no consciente popular, a história de um povo acomodado, de um povo que nunca fez uma revolta popular, é a história de um povo encostado e preguiçoso no imaginário popular da nossa classe. No Japão, que história que se escolhe contar? Como que o Japão enxerga hoje, especificamente para Pet Labor aqui, o passado militar, por exemplo, pré e pós Segunda Guerra? Quais são as memórias que você tem de viver, de aprender sobre isso na escola, por exemplo? De viver é foda, né? Tadinho do cara. Né? De viver não, mas quais são as memórias que você tem disso da época da escola, por exemplo? Que é, primeiro, todo o filme, as frases, tem alguns discursos bem longos que muito pesado e é muito atual para a realidade do Japão agora. Uhum. O japonês, ele, pelo menos o que eu estudei na escola, é que eles omitem muita coisa. Tem crianças aqui, tipo adolescente, que não sabe o que aconteceu na Segunda Guerra mesmo. Não sabe que o Japão foi pro lado da Alemanha. Acha que os Estados Unidos é vilão porque jogou a bomba aqui, mas não sabe de nada, nem de 5% do que o Japão fez até chegar nesse ponto, sabe? E hoje em dia, que nem ele tá falando, no filme eles falam, né, dessa falsa paz que o pessoal vive, e é bem isso aqui, sabe? Todo mundo vive, cara, num mundo de mentira. O Japão, país quebrado, mas ninguém liga pra política. O Japão, país ameaçado, sempre aqui prestes a estourar uma guerra e ninguém liga. O país esconde o máximo que pode.
O que aconteceu na Segunda Guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial? Ninguém sabe. Ninguém quer saber. No livro, se apagou tudo. E ninguém quer ir atrás, sabe? O Japão vive uma realidade, tipo... Parece que todo mundo vive com um VR na cara, tá ligado? Porque é tudo muito escondido. Eu só fui descobrir as coisas que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, conhecer mais depois de adulto, que eu quis procurar sozinho e por fora, assim, porque se fosse pegar livro da escola, não tem nada, sabe? E é por isso que eles mesclam muito a história do mundo quando você vai fazer a aula que chama Shakai, né? Que é tipo coisa da história, assim, em geral. Ele vai ter 2 aulas, uma que é do mundo e uma que é só do Japão. E eles mentem até na própria história, sabe? Eles omitem muita coisa do que o Japão fez, do que aconteceu, sabe? Pra ficar bonitinho e ter o menos possível, sabe? Da história mesmo. E hoje em dia você vai conversar, sei lá, com um cara de 25 anos, o cara, mano, parece que nunca estudou sobre história, não sabe nada do mundo e não sabe, nem quer saber. O japonês é um povo muito desligado em relação a isso do que tá acontecendo no mundo e o que tá acontecendo no próprio país. Porque aqui é muito... vive essa falsa paz. Tem a segurança, se você trabalha, você ganha um certo dinheiro que dá pra você sobreviver. Tô falando assim, um trabalho normal. Você não vai ser rico nem nada, mas você consegue viver bem, tranquilo. E é só isso que eles querem, sabe? Trabalhar e morrer. É isso. Então esse filme é pesado justamente por isso. Eu aproveitei essa madrugada pra ver alguns vídeos de alguns fãs do filme comentando o quanto é atual e o quanto esse filme precisava passar e ser mais conhecido hoje pra galera ter um pouquinho... assim, pelo menos para chegar a um ponto de se perguntar como que tá vivendo, como é que tá o mundo e como é que tá o Japão, sabe, em relação a isso. Eu acho que, inclusive, vale até contextualizar melhor pra quem não pegou muito bem ou pra quem não conhece direito. O filme, ele tá se passando no ano de 2002, mas ele é basicamente o mesmo universo que o nosso. A única diferença é que a Polícia Metropolitana de Tóquio, ela tem a Divisão Especial de Veículos, né, que são os Pet Laborers, ou seja, os mecha. Então, a Polícia de Tóquio tem os mecha. Mas eles mencionam e estão vivendo as consequências das coisas que aconteceram depois da Segunda Guerra, que é tipo sanção, né? Então, aquela coisa do artigo 9º, de que eles, basicamente, o Japão ficou sem o direito de ter uma resposta bélica, né? De ter umas forças armadas para responder a conflitos de maneira armada. Assim, na literatura, o Japão renuncia à guerra para sempre, né? Sim, e é uma coisa que em 2014 o falecido Shinzo Abe passou por um processo de releitura do artigo 9º, porque eu acho que por muito tempo o Japão, eu vejo ele como um país ainda muito nacionalista. Isso demais. Acho que até mais. Ele, né, muitos filmes, muitas mídias retratam o período da pós-guerra como a grande derrota, né? E acho que por muito tempo, né, você fala de um jeito como se a política ela fosse muito estagnada, mas quando se comenta é muito sobre essas consequências dessa grande derrota, né? De que o Japão basicamente perdeu um grande pedaço da sua soberania depois de uma época que ele era, né, assim, super imperialista, invadiu inúmeros outros países, cometeu inúmeros crimes de guerra que pouco se fala sobre até hoje, né? Inclusive, os Estados Unidos tem bases militares no Japão e no seu território, especialmente na região de Okinawa, desde 1952. Inclusive, a gente pode lembrar aí, por um ponto de graça, que o pai do Shan, do Tokyo Drift, ele é militar, que está nos Estados Unidos, né? Lembre-se disso. Uhum. O único erro daquele filme é que nenhum soldado americano mora numa casinha no meio do centro ali de Tóquio. Todo mundo mora na base americana mesmo. Uhum. Sim, isso é completamente, assim, completamente fake. Ele ia morar numa casa mó pica, tá ligado? Que a maioria dos trabalhadores de Tóquio não mora, tá ligado? Não, o cara mora num muquifozinho e tem uma garagem aleatória com um Mustang, sei lá que carro era, fazendo. Mano, tu tem dinheiro pra trazer um Mustang dos Estados Unidos e mora nessa casinha, brother, que abre a janela, tem uma velhinha comendo yakisoba, mano. Sim. Se muda. Mas eu tive a oportunidade de conhecer algumas bases americanas. Em Tóquio tem várias também. Em Tóquio eu acho que tem 3 ou 4 bases dividido e... por falar que é em Tóquio, dá uma impressão de que é pequeno, mas não, gente, é uma cidade mesmo. Tu entra e parece que tá nos Estados Unidos. Todo o lugar é diferente, as casas são diferentes, os apartamentos, os mercados. Quando foi a Black Friday, eu fui fazer compra lá, porque era muito mais barato. Vem dos Estados Unidos, não paga imposto e pra soldado lá é muito mais barato, sabe?
Não, assim, em área urbana, Tóquio é a maior cidade do mundo. É a maior região metropolitana do mundo. Tem, tipo, 40 milhões de pessoas. É o dobro da região metropolitana de São Paulo, sabe? Não é pouca coisa. Não, e o que o Victor tava falando também é muito interessante, né? Porque dentro da base americana, o que é reproduzido é o estilo de vida americano. Exatamente. Então é a casa no estilo americano, é o padrão de consumo no estilo americano. Toda a ideologia reproduzida daquele mesmo modo. Uma coisa que me levanta muito a anteninha, Victor, não sei como que você sentiu quando você foi visitar as bases americanas ou como que o povo japonês, no geral, sente essa presença do exército americano. Porque assim, a partir do momento que o exército americano ocupa o solo japonês, não só ele vira um protetorado, mas também é um refém. Sim. É um estado de sítio não declarado, digamos assim, né? Uhum. Que é o que trata no filme, inclusive. Tu tem alguma coisa a dizer sobre isso? Em Tóquio e Okinawa é bem diferente o jeito que os japoneses aceitam isso, né? Okinawa já quer que se desfaça, né? É que o Okinawa, o pau cantou diferente lá. Né? Lá é assim, é um ódio completo mesmo. E já teve vários problemas de helicóptero cair em área urbana, o helicóptero da base cair, acidentes graves mesmo, estupro de soldados americanos sair na night, estuprar japonesa e tudo. E entra pra dentro da base e fica impune. Posso fazer só um contexto pra quem não ouve e não tá entendendo também. Okinawa, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, Victor, foi a última ilha do arquipélago japonês a ser anexada pelo Japão. Então tem toda uma cultura de Okinawa, o Chinanchu, se eu não me engano, que é duramente reprimida e assim, a repressão que sofre, a perseguição que sofre, o apagamento que sofre é tão forte quanto a gente exerce sobre as culturas dos povos indígenas brasileiros, sabe? Tanto que a língua desse povo, o ponto de recuperação dessa língua é no bairro da Liberdade, aqui no Brasil. Que da hora. Olha só, não sabia disso. Eu fui na minha lua de mel pra Okinawa, e o pessoal de Okinawa, né, o pessoal que segue a tradição, antigamente era chamado de o reino de Ryukyu, então é como se fosse o japonês trata como um índio, né, essa é a tribo chama de Ryukyu Minzuk. E a língua deles é muito diferente do japonês, não tem nada a ver, na verdade. E o Japão, quando, né, no período Meiji, quando tava entrando nas guerras, né, quando o Japão meteu o louco geral, que é onde o Japão esconde muita coisa, e você perguntar pra qualquer japonês aqui o que aconteceu com Okinawa, ninguém vai saber te responder. Mas foi um povo que, assim, sofreu demais. Os Estados Unidos entrou por lá, mas antes disso, no período Meiji, eles já eram proibidos de falar a própria língua. Só podia falar usando o japonês, né, que eles chamam de o Hyojungo, que é o japonês nativo, natural aqui deles, sei lá como fala. Todo mundo fala que a tatuagem é banida aqui do Japão e tal por causa da Yakuza. Não é porque fazia parte da cultura dos okinauenses, né? Olha só, não sabia disso. Várias tribos faziam tatuagem na mão, tudo, então eles reprimiam isso, tipo, matando mesmo, pra abolir de vez, era proibido, por isso que tinha os castigos, tudo. E eu acho que os Estados Unidos quis entrar lá de vez por ser mais fácil, e os Estados Unidos quis criar a base ali, com certeza por raiva, porque a maior perda de soldados que os Estados Unidos teve foi na guerra ali em Okinawa. Porque como o Japão não tava nem aí pra aquela galera, ou no caso o imperador não tava nem aí pra aquela galera, o que a gente vê no filme do japonês sendo patriota, entre aspas, não era nada disso. O imperador não tava nem aí, então era assim, ó, se te capturar, se mata. Se você vê que não vai dar, explode eles. Porque quanto menos de vocês sobrar, melhor pra gente. Não, a galera acha que o kamikaze tinha somente uma questão de honra para com a pátria. Tinha muita gente que era mandada, tipo, porque era considerado inferior só. Sim, por isso que saiu ali de Okinawa vários, né? E se você ler as cartas que sobrou da galera que escreveu, crianças, tá? De 16 a 18 anos, deixando carta pros pais assim, cara, é uma parada assim de choque mesmo, você, né, sente assim, é uma parada muito surreal, muito surreal. Pra gente que vive o mundo hoje, mesmo sendo louco como você pega aquelas cartas e fala assim, ainda sou privilegiado de estar vivendo agora, sabe? Eu queria só, inclusive, apontar que a presença dos Estados Unidos na ilha de Okinawa também não é por acaso, porque, assim, na mesma época, tava tendo revolução cultural na China, né? E tava na boca da China, a ilha de Okinawa. Coreia já tava dando seus rolês, né? A gente sabe que teve guerra 10 anos depois do fim da guerra. Então, assim, era estratégico, era político. E é uma coisa que o filme deixa muito claro, de que quem estiver tretando, a gente olha de longe, porque a gente precisa
garantir a nossa paz. Uhum. Então, o filme, ele abre com aquela cena de forças pacificadoras da ONU, que provavelmente era uma referência quando o Japão invadiu o Camboja, porque, né, toda a vegetação ali parecia esse sudeste asiático mais tropical. Não é nem referência não, é exatamente Camboja, aquele monumento que aparece lá. Sim. E aí, o que acontece é que o oficial, né, que acaba liderando os ataques contra a própria cidade de Tóquio, o Tsugi, ele perde um conflito dessas forças pacificadoras no que parece ser o Camboja, que o filme não especifica de fato, mas é o que motiva ele a pensar, mano, por que a gente tá aqui mandando os nossos se matarem em outros lugares que não nos diz respeito pra garantir uma paz que ela é fabricada? Toda a instituição militar, toda a instituição política do Japão, ela é fabricada e ela fomenta essa paz, que ela tá sempre assim, de espinhos, né, de cabelo arrepiado, para que quando aconteça alguma coisa, ele já tem para quem apontar dedo. Então, por exemplo, quando acontece o primeiro ataque, né, que aparece aquele caça que derruba a bomba na ponte, você já vê que tem uma ação da mídia para falar de terrorismo organizado, você já vê que ocorre essa mobilização para arranjar um culpado, e é por isso que gente da base que fala que um dos oficiais é culpado, eles vão protestar contra, porque essa instituição é que protege. Como é que a população vai acreditar em paz se a instituição que defende eles tá cometendo esses crimes, sabe? Então é uma coisa muito volátil, muito frágil, e eu acho que até inclusive fica a pergunta se o que você sabe da vivência no Japão, ou de pessoas, se eles têm alguma noção ou alguma ideia ou preferência referente à ação militar, porque assim, eu vejo que protestos até recentes acontecem sobre o artigo 9º, de querer revogar o artigo 9º, de querer que o Japão volte a uma certa glória, ou pelo menos volte à sua soberania, né, de poder reagir belicamente. E você acha que tem esse movimento muito forte no Japão, de querer reviver isso? Antes de eu comentar sobre isso, você falando agora, eu acho que eu lembrei de uma coisa aqui, que o Tsuge, eu acho que é uma certa referência pra, sabe o navio Yamato? Sim. Que foi pra guerra, tudo foi afundado. E junto com ele tinha saído mais um navio. E o capitão desse outro navio, ele desobedeceu ordens do imperador e não atacou num ataque suicida. Ele simplesmente voltou com o navio pra costa e sobreviveu, sabe? Então, eu peguei um pouco disso, que parece o mesmo sentimento. No caso, o Tsuge acabou ainda seguindo com as ordens e deu no que deu, só que esse cara voltou, sabe? Ele desertou praticamente, porque ele voltou depois do conflito, aí teve até uma escola que tá no nome dele, tá ligado? Mas é isso, jogaram por debaixo dos panos, sabe? Sim, e ninguém comenta sobre isso nem nada, só se você for muito a fundo das coisas. Mas o que você perguntou, Nate, é um barulho muito baixo que os japoneses fazem, porque não é todo mundo que sabe o que tá acontecendo. E isso é, tipo, 80% por conta de falta de interesse. Ninguém quer saber mesmo. E tava rolando isso mesmo. Os japoneses mais velhos, o pessoal que estuda um pouquinho mais, que tá preocupado com o Japão mesmo, vendo a China de perto lançando míssil direto, a Coreia do Norte fazendo todas as loucuras, eles estavam pedindo, né, pra rever o artigo, pra o Japão pelo menos poder ter mais armas bélicas aqui, pra se proteger pelo menos. Eles estavam falando, tenta ver pra comprar, mas não pra ser algo pra ataque, né, mas pra defesa aqui da nação, porque do jeito que tá, a gente vai tomar um pau. E eu tava vendo alguns vídeos no YouTube sobre o filme, sobre aquele discurso que o Gotō faz, já um pouquinho mais pro final do filme, que ele fala que é muito tarde. É tarde demais pra perceber quando acontecem os ataques terroristas, né? Você vai nos comentários japoneses falando que o pessoal tava comentando mais em 2022, que era o Japão em 2022, sabe? Tá vendo as coisas acontecer ao redor, todos os países pronto pra afundar o Japão de qualquer jeito, entrar numa guerra, e o Japão fingindo que não tá vendo nada, que não tá acontecendo nada. Você acha que isso reflete numa sociedade japonesa, que é a minha percepção, tá? Que é uma sociedade japonesa muito estagnada, pouco interessada pra manter o status quo, daquele bushido, digamos, né? Daquele coletivo pra se proteger, sabe? Não, total. E outra, uma coisa que chega a ser meio triste, mas é que nem o bushido existe mais no Japão atual. Tem gente que nem sabe o que aconteceu no shogunato, no último shogunato, do período Edo, sabe?
E é muito doido falar que a gente tá em 2023. O shogunato acabou ali em 1800, 1900 e pouco. Não faz muito tempo. Sei lá, 150 anos. Até um pouco a gente era samurai. A gente não, eles eram samurai aqui. Ainda existia esse negócio de quero ser um samurai, vou dar minha vida pelo meu mestre e tal. Hoje em dia é cada um por si e tipo, foda-se, dá pra eu viver trabalhando, tendo minha vida em paz, é o que eu quero, sabe? O Japão, o de hoje, ele... Pra quem mora e vê de perto, ele acaba quebrando muito essa expectativa do pessoal que vem de fora conhecer o Japão, esperando ainda essa alma samurai, essa Bushido, sabe? Japão tradicional, não tem mais isso. O Japão não é mais tradicional em nada. Tem um ou outro evento assim que, por ser cultural, ainda sobrevive. Vamos lá, Yukata no Matsuri. Até os japoneses só vestem nessa época, porque é como se fosse sei lá, a festa junina no Brasil, sabe? Que o pessoal se veste de caipira, faz as coisas e tal. É a mesma coisa aqui pros japoneses. E nem eles sabem por que eles estão de yukata, sabe? Tipo, faz parte só. É muito doido. O Japão hoje sem brincadeira, vivendo assim, eu que amo a história, amo conhecer a história, né? Não tô falando que eu amo o que eles fizeram, porque na verdade eu dei quase tudo que eles fizeram. Sim. A gente é fascinado na história e é muito doido. Eu sei mais do que os japoneses hoje. Quando vou conversar, eles não sabem da própria história. Tem uma coisa que eu percebi numa leve cena no começo do filme, que os jovens estão treinando como usar o Labor, e aí o chefe deles está ensinando a eles usarem sem no piloto automático, sabe? Que tá todo mundo errando o tiro. Sim. Ah, sim. E aí, um dos jovens, ele fala, mas por que eu vou aprender como funciona no normal? Porque, né, a máquina tá aí para isso. E ele fala, mas você nunca sabe isso, né? Em 1 milhão pode falhar. E eu sinto essa necessidade, esse conforto do jovem em se manter, assim, alienado, né? Conformado com o jeito que as coisas estão indo, porque não tem pra que eu ter que me mexer, sabe? As coisas estão indo bem do jeito que estão. A chance de alguma coisa dar ruim é muito baixa, porque, como você mesmo fala, né? A vida no Japão, para muito trabalhador comum, é trabalhar, ganhar sua subsistência, acabou, sabe? E eu sinto essa dependência de que, né, uma força maior, o Estado, o governo do Japão, mantém as coisas em ordem e as pessoas, né, no âmbito mais pessoal, não precisam se envolver. Sim. E o governo aqui, cara, tá uma loucura. É assim, é surreal o momento atual do Japão, sabe? Uhum. Se estourasse uma guerra aqui, ia ser, tipo, barata voa, mano. Ninguém vai saber o que fazer. O pessoal ficou maluco quando o Abe-san lá, o ex-ministro, foi assassinado. Porque eles começaram a fazer um monte de teoria, né? Com ligação do pessoal da Coreia e tal, da China. Tem uma mãozinha ou outra ali, mas tá meio que na cara, sabe? Que tá rolando alguma coisa. E ele simplesmente, tipo, acabou. Fechou o olho, próximo. Vamos continuar a nossa vida. Ignora completamente tudo, sabe? Aqui no Japão, o pessoal mais velho usa uma frase que em japonês é Heiwa Boke. Heiwa é paz e Boke é que ela tá... Chega bobo de acostumado com essa paz. Tipo, totalmente fora da realidade. Isso que eles usam pros japoneses atual agora. Ninguém sabe o que foi a guerra, não tá preocupado. Eu sinto um misto nessa frase de o que o filme traz com uma paz que não existe de fato, mas ao mesmo tempo com uma concepção que é aquela do que o pessoal mais conservador adora falar, né? De tempos difíceis fazem homens fortes, que fazem tempos mais fáceis, que fazem homens fracos, que fazem tempos difíceis, que fazem homens fortes e etc, sabe? E aí, tipo, eu acho que vale a pena a gente refletir os reais papéis disso tudo, né? A gente não tá partindo de um ponto em que, tipo, o Japão vive esse momento de paz fake, simplesmente porque ele decidiu fazer isso, né? A gente tava falando do real causador disso tudo do começo do episódio, que é o imperialismo estadunidense, mas também existe um fator pra a vontade de retomar essa construção do exército, né? Pra além do, quero me proteger. Porque se o mundo ele vai entrando numa configuração onde os países da Europa estão se rearmando, a gente está vendo as reinsurgências militares em África acontecendo novamente e tal, isso faz com que o próprio capitalismo se molde todos os países a meio que olhar um para o outro com desconfiança.
Porque esse capital vai precisar escoar, o capital bélico entesourado é, assim, um volume colossal. A gente precisa lembrar que a principal indústria dos Estados Unidos é a indústria armamentista e que o capital, para ele poder se reproduzir, ele precisa ser consumido, ele precisa se realizar, ou seja, ele precisa se realizar na materialidade, e para o capital bélico isso significa financiar e patrocinar guerras. E o filme mostra isso, inclusive, de que há o interesse em perpetuar essa guerra para manter o status quo. Exato. E aí a gente vê, por exemplo, esse sentimento de... Eu vou usar um termo psicanalítico aqui, tá? Vai soar estranho, mas vou pegar emprestado da psicanálise, de castração, tá ligado? Esse sentimento de um poder castrado, um poder podado por parte do Japão pode alimentar um sentimento nacionalista muito perigoso, vocês não acham? Assim, tipo, num sentido de que não é que o povo não tenha direito de se defender, mas é que eu acho que, assim como todo Estado tem ao mesmo tempo um caráter de democracia e um caráter de ditadura, todo exército tem ao mesmo tempo um caráter de repressão e um caráter de libertação, tá ligado? E aí está se falando de criar um novo exército para libertar o Japão, ou está se falando de criar um novo exército para alimentar esse desejo fanista e retomar as glórias de um passado, etc., que a gente sempre vê que vai descambar em um fascismo 2. A minha opinião vem muito de uma frase que o Goto fala e de uma situação em que o Tsugi se encontra no final. Quando eles estão naquela reunião, ele e a Nagumo, referente a eles irem defender aquela base, eles estão falando com os oficiais maiores, né? E eles recebem notícia de que o ataque começou. O Goto fala meio que pra si mesmo. A frase diz o seguinte: quanto mais distante você se torna do massacre, mais o otimismo substitui a realidade. A realidade é geralmente não existente nos níveis mais altos de tomada de decisão. O que eu acho que é a manutenção dessa instituição de exército, ela vai muito fácil ignorar os desejos de uma libertação de um povo, né, por uma coisa, assim, benéfica. Eu acho que é muito fácil para alguém que tá num lugar de posição tomar uma decisão que é nociva, especialmente com o poder desse nas mãos. Que é, inclusive, a posição que, curiosamente, o Tsugi se encontra no final, que ele tava ali voando no helicóptero, basicamente... Isso eu achei foda. Porque no final ele tá tão distante quanto ele mesmo falou na frase, tá ligado? Sim, ele se tornou as pessoas que ele estava indo contra, né? Essa pessoa que proclamou esse ataque, fez essa crítica e agora ele tá ali observando de longe, querendo poder observar de perto, porque existe essa contradição de que você, com toda essa estrutura de poder, ao tomar alguma decisão, você vai acabar ignorando as pessoas à sua volta, né? E o seu povo e o verdadeiro desejo dele. Primeiramente, vocês dois falam muito bonito. Mas é pesado parar pra pensar assim sobre tudo isso. Vocês estavam falando do nacionalismo, né? Eu não sei se vocês lembram do último cara que tentou fazer esse chamado pro Japão, pro próprio exército japonês. Ele foi um escritor, ele é bem famoso, ele chama Mishima Yukio. E ele era contra o Japão ser cachorro, assim, dos Estados Unidos. Ele queria retomar a força bélica mesmo do Japão, trazer de volta o orgulho japonês. E ele era bem famoso com os livros dele. E no dia que ele escreveu o último e foi publicado, ele subiu no prédio do exército e ele fez essa chamada pro pessoal para acordar que o Japão vai ser tarde demais quando perceber que está sendo dominado por outros lugares, para pegar de volta esse orgulho japonês. E em prova disso, ele foi e fez o seppuku, a famosa jeito de se matar enfiando a faca no próprio estômago, na frente de todo mundo. E eu acho que é perigoso, e eu acho que ainda existe muitos japoneses que têm esse pensamento. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um grupo nacionalista japonês que anda com um carro cheio de adesivo, com ofensas e tudo, que também acredita na raça pura dos japoneses, que quer colocar os estrangeiros pra fora. E eles fazem, assim, vários chamados assim, com a galera, sai com o carro fazendo palestras e tentando trazer esse negócio do Japão, sabe, nacionalista de volta. Isso é muito perigoso. É o MBL, né? Então, esse filme pra mim foi pesado de várias formas por conta disso. Ele é muito atual, cara. Sim, bastante. Me pegou de um jeito assim assustador, que tudo aquilo que tava, junto com o comentário dos próprios japoneses que eu li, um monte de... do que o pessoal achou do filme, né?
é muito atual tudo que tá acontecendo. Assim, o cenário inteiro poderia acontecer agora, nesse exato momento aqui no Japão. O Japão vai continuar sendo um povo mandado onde, igual foi na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, onde ninguém sabia o que o exército estava fazendo. Nunca soube. Quando o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, foi a primeira vez que a população escutou a voz do imperador. Porque até é uma data não comemorativa, né? É feriado. Mas foi o famoso que eles falam, né? É justamente os dias de derrota por conta disso. O imperador teve que fazer esse pronunciamento falando pro povo japonês que o Japão tinha perdido a guerra e a guerra tinha acabado ali. Foi a primeira vez. Então, ninguém sabia o que estava acontecendo, além do pessoal de Okinawa, porque estava vivendo aquilo. Mas ninguém sabia, que quem tá aqui na ilha principal do Japão, não sabia o que estava acontecendo em Okinawa. Não fazia ideia, até caiu uma bomba aqui em Hiroshima, Nagasaki. Aí eles começaram a sentir na pele o que estava acontecendo, porque nada era passado pro povo. E sempre foi assim. O período Meiji, período mais conturbado do Japão, do mais nacionalista mesmo, racista, que odiava todo mundo, era o Japão em primeiro lugar. E eu tenho certeza que se o Japão e a Alemanha tivessem ganhado a Segunda Guerra, o Japão ia entrar em guerra com a Alemanha, certeza absoluta, porque eles acreditam, muitos ainda acreditam que eles são uma raça pura. É assustador assim, cara. O Japão continua sendo assim. E hoje ainda facilita esse pensamento do governo, que eu também tenho certeza que se eles estiverem tramando a participar de alguma guerra, ninguém vai ficar sabendo. E eles ainda têm uma coisa boa pra eles, que nenhum adolescente jovem tá interessado nisso. Então, mesmo se eles colocar num jornal, ninguém vai saber, porque ninguém lê o jornal. A não ser que saia num TikTok, num vídeo de 15 segundos falando, sabe? Alguém famoso. Aí eles vão saber. Mas aí, os Estados Unidos é expert em ficar fazendo propaganda de recrutamento. Então... É verdade. Do nada, você tá lá no TikTok, vem alguém fardado fazendo uma piadinha. Você pode passar que não... coisa boa não é. Eu não sei, cara. O Japão, eu raramente vejo algum treinamento aqui da base. E olha que eu moro até que perto de uma base aérea japonesa. E é raro ver um avião ou outro voando, um carrinho saindo. É raro ver até pessoa fardada, sabe? E o Japão hoje realmente tá dormindo aqui na realidade, sabe? Eles estão no réu aboquê deles. Não sabe o que é guerra, porque o Japão esconde tudo. Eu acho que ainda dentro do exército, os mais abaixo nem sabem o que tá acontecendo mesmo, sabe? É um time de super policiais de elite. Sua missão é encontrar o criminoso capaz de destruir tudo. Sua arma secreta é uma maravilha da engenharia japonesa. Esse ponto do assunto me faz pensar bastante aqui na nossa situação, Brasil, com o nosso exército, né? A gente tá basicamente falando sobre contas não acertadas do Japão com o seu passado, mas a gente no Brasil também tem contas não acertadas com o nosso passado e com o nosso exército, que fizeram a gente chegar na situação em que a gente tá hoje, em que a gente teve o 8 de janeiro, a gente tá nessa dúvida de se vai chegar nos militares ou não os julgamentos, e que se chegar, se vai resultar em alguma coisa, tá ligado? E assim, e não é de agora, de 2022 pra cá, que a gente tem um constante receio de um novo golpe militar, tá ligado? O Brasil, ele tem um período de institucionalidade sem um golpe militar de mais ou menos 30 anos, tá ligado? Tipo, é 30 anos golpe, 30 anos golpe, 30 anos golpe. Uma pergunta muito de quem mora fora e tá completamente por fora mesmo. Seria capaz mesmo, cara, de uma coisa dessa acontecer no Brasil hoje em dia? Então, é aquela coisa. Tudo depende de conjuntura. Então, quando a gente fala, o Japão, se acontecer, estourar uma guerra, ninguém vai saber o que fazer. Depende. Quais são as forças que estão preparadas pra isso? Tá ligado? Quais são as forças que estão inseridas na sociedade pra poder aproveitar esse momento histórico? Isso é assustador em saber que o Japão só depende dos Estados Unidos. Pois é. Pois é. Você pergunta pra qualquer um cara novo, se acontecer uma guerra,
os Estados Unidos vai fazer alguma coisa. Pois é. Aqui no Brasil, a questão do golpe tinha muito disso também, né? Quando os Estados Unidos se pronunciou oficialmente dizendo que ele vinha investigar as eleições para que garantisse que o exército brasileiro não interviria, que não ia apoiar qualquer tentativa de golpe, isso foi um claro sinal de que lado que eles estavam naquele momento. Até porque ia pegar mal pro Biden naquela conjuntura. Mas se os Estados Unidos já azedasse com o Lula em 2022, a questão ia ficar muito mais estranha, tá ligado? A questão é, não era de interesse pro Joe Biden, pra reeleição dele no ano que vem, apoiar o Bolsonaro, já que o Bolsonaro é cria do Trump. Então, existe esse fator que é importante. E aí você me pergunta, existia real possibilidade? Cara, foi tentado. Durante meses, a partir do momento em que a eleição acabou, a gente teve uma mobilização de acampamentos bolsonaristas financiados pela burguesia nacional. Tá ligado? A gente chegou no ponto de E isso não é nenhum mistério, tá ligado? É muito fácil seguir o dinheiro. Inclusive, uma coisa que o filme fala, né? Mano, se você não sabe para onde ir, você tem que seguir duas coisas: mulher ou dinheiro. E aí o cara foi seguir o dinheiro. É verdade. E achou, né? Uhum. Exatamente. Essa parte do mulher é meio, né? Meio... Tudo bem, tudo bem. Mas assim, seguir a mulher também deu certo. Porque o oficial que tava ajudando o Gotou, ele seguiu a Nagumo. E né, seguiu a mãe dela e achou ela e acharam o Tsuge. Então assim, os dois lados deram certo. E aí a questão é essa, né? Tipo, ser possível ou não é uma questão de planejamento, cara. É uma questão de você ter a hegemonia cultural, você aproveitar esse espírito do tempo, tá ligado? Existe esse espírito de freio no Japão, que é o que a gente tá conversando aqui, um espírito de que a roda do tempo tá travada por alguma coisa, tanto quanto existe aqui no Brasil, tá ligado? Então, é aquela coisa, se vai aparecer um maluco gritando que vai acabar com tudo isso que tá aí, tá ligado? E tentar fazer essa roda girar de novo pra um lado fascista, isso é uma questão de quão bem preparadas estarão as outras forças pra impedir isso de acontecer. E eu não tava preparado pra ver o Felipe imitando o Bolsonaro, cara. Isso me quebrou de um jeito. Caraca, essa me quebrou. Eu tô igual os japoneses da atualidade se acontecer uma guerra, sem saber o que fazer. Pô, mas isso que o Nathan falou, inclusive, de seguir o dinheiro, é muito louco, né? Porque a gente tem no anime uma empresa privada que é responsável por fazer os labors, que são o armamento máximo da manutenção de segurança interna do Japão. A partir do momento que o monopólio da produção de armas, a produção de armamentos, o monopólio da segurança pública é privado, você não precisa fazer com que essa grana toda seja validada para você poder investir mais, para você poder fazer crescer esse capital, tá ligado? Tipo, isso não gera um problema por si só. É, porque do jeito que eu entendo como o capitalismo funciona, você ter este material que não está sendo utilizado, ele perde seu valor. Então, eles precisam criar essa paz falsa, que eles descrevem como uma ausência de guerra. Mas é sempre naquela iminência de que algo muito ruim pode acontecer, é muito improvável, mas pode. Então, nossa, o Tsugi comete os ataques terroristas na cidade, pra eles é festa, entendeu? Pra quem produz labor é festa. Pra quem, né, faz parte dessas instituições é festa. Pensando bem, é realmente porque os labels nem é tão funcional assim, né? Eles andam mó desengonçado, mó devagar. Achei curioso isso, porque o filme, eu não sei se é uma questão desse filme, especificamente, porque o diretor, ele escolheu fazer um filme de pet labor, onde os labors, eles estão lá porque faz parte do universo. Sim. Mas eles não têm um papel central, tanto quanto um Eva tem, tanto quanto um Gundam tem, né? Por exemplo. Mas eles fazem parte do universo ali. Ele escolheu contar uma outra história dessa vida policial, né? Ele critica a existência, a necessidade dessa unidade existir, sabe? Dessa unidade de polícia tão avançada. Que no universo do Pet Labor, o que acontece aqui depois da Segunda Guerra, começam a, né, ter essa industrialização, reindustrialização do Japão, e aí nos anos 70 começam a ter, né, a Shinohara, que é a empresa que produz os Labors, ela cresce muito, e aí ele tem esse investimento, então começa a crescer, e aí é uma coisa nova, tem tipo 20 e poucos anos, sabe? Os Labors 30. Então, enfim, é curioso porque você olha também pra quem tá do lado de cima, né? Eles falam pro Gotou que não há um exército ruim, há apenas comandantes ruins. E eu discordo completamente. Porque você tá assumindo que a função que eles têm, ela é necessária existir em primeiro lugar, né? E eu discordo.
Eu acho que isso é um argumento que caminha muito lado a lado com... Não, pera, o capitalismo não é ruim, é porque tem gestores ruins, entendeu? É o problema. Por exemplo, quando o policial americano faz merda. A instituição é boa, mas tem umas maçãs podres aqui e ali, sabe? É a mesma coisa. Tem um problema, claro, com a instituição, mas, por exemplo, era que eu tava falando daquele duplo caráter, tá ligado? Uhum. Por exemplo, a ideia do Exército Popular de Libertação nas revoluções comunistas é completamente diferente de um exército de manutenção da força de repressão ostensiva que a gente tem no capitalismo. Que é, inclusive, o que o Yukio Mishima descreve como o Kokutai, né? Que é aquele forte nacionalismo, aquela raiz, aquela essência nacional, sabe? O Japão prega muito a ideologia, né? É movida a isso só. Não tem nenhuma base em nada, é uma ideia que parece ser legal, que parece combinar com o estilo japonês. E eles seguem isso, sabe? Quer seguir isso. É a forma sem o conteúdo, né? Sim. E que nem o Nate estava falando do policial americano. Um monte de policial americano vira polícia por conta de tudo que eles passam, sabe? O que é o certo e o errado. É assim que você pode tratar os bandidos. É tipo uma ideia que eles criam. Às vezes não é exatamente isso que é, né, a instituição, mas é a ideia que eles passam e eles compram e viram um bando de merda, né? Porra, Brasil, mano. Brasil, a gente adora falar que é um país que nunca entrou em guerra. Quer dizer, nunca, né? Era vaga a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, acho que é um dos lugares que mais vive disso, né? De cada um seguir um ideal muito maluco que às vezes é criado no Facebook. Vira isso, vira bolsonarista, cara. É uma alimentação de um dilema moral muito grande. Inclusive, isso também tem no filme, tá ligado? Sim. O Gotō, ele fala que ele prefere uma paz injusta a uma guerra justa, que... Primeiro que a minha pergunta é, que foda seria uma guerra justa, né? Em primeiro lugar. E aí ele tá discutindo com o Arakawa, ele fica perguntando que não importa o que aconteça, as pessoas vão julgar o que aconteça. As pessoas vão julgar quem se beneficia da guerra. Então, a guerra, ela tem essa motivação moral por trás, escondida, existe esse propósito. Nessa hora eu senti uma parada meio... A história vai julgar, tá ligado? A guerra, as pessoas vão julgar quem se beneficia da guerra. A gente tem que lembrar que quem conta a história é quem venceu, tá ligado? Exato, O povo japonês não vai poder julgar muito se, né, tipo, aconteceu um 26 de fevereiro de novo, tá ligado? Que em 1936 foi um dos tentativas de golpe militar que aconteceu no Japão. Teve em 32 também, aliás, essa década de 30 teve vários, tá? Mini tentativas de golpe, assim, de secções do militar tentaram tirar o imperador e tomar esse Kokutai pra ir além, mas é bizarro mesmo. É muito doido. Eu ouvindo vocês falar assim, eu realmente fico assustado do quanto eu nunca parei pra pensar direito na sociedade japonesa, e é muito engraçado pensar que eles escolheram não contar nada. Se você estiver me falando, Vitor, que tu não parou pra pensar na sociedade japonesa, você tá tirando com a minha cara. Tu é uma das pessoas que mais estuda essa porra, velho. Não, eu estudo, eu vivo isso, mas tipo, é que vocês trazem uns pontos assim, bem aprofundados, porque eu não sou o cara que estuda sobre o capitalismo, essas paradas assim, sabe? Eu não fui ainda, não cheguei tão profundo, sabe? E parando pra pensar, é muito doido como os japoneses vivem realmente uma Matrix, cara. O Japão, quem mora aqui, tá numa Matrix que o Japão criou. E que nem o Gotō fala assim, e vocês falaram que quem conta a história é quem venceu. O Japão, como perdeu, ele prefere esconder tudo. Exato, não fala nada. Uhum. Que é que sim, o Japão esconde o passado porque perdeu. O Japão não tem coragem de pedir perdão, cara. Olha só como eles ainda têm esse pensamento ainda de superioridade. Não se arrepende das coisas, porque até hoje o Japão fica pedindo pra tirar a estátua lá das meninas. Ah, sim, na Coreia, né? Isso, na Coreia, que foi as meninas que foram estupradas. Que teve o ocupamento japonês das mulheres de conforto. O Japão vive pedindo pra tirar e nem pede desculpa pelo que aconteceu, sabe? Fazendo um retrato histórico que, cara, é só fazer. E eles não têm coragem de fazer. E a Coreia não vai tirar. A Coreia do Sul, ela teve acho que na década de 60 teve muita migração da Coreia do Sul pro Japão. Descendentes desses coreanos que saíram da Coreia do Sul, hoje não têm cidadania japonesa, porque nenhum dos dois países reconhecem. Quem reconhece é a nossa Coreia Popular, entendeu? Ela reconhece esses cidadãos como coreanos, mas a Coreia do Sul e o Japão, foda-se. O Japão odeia a Coreia até hoje, tá, pessoal? Eles chamam de Zainichi Korean.
Eles chamam de Korean, não falam nem Kankokujin. Eles ficam chamando de Korean. Tipo, O ódio é usando recíproco. o katakana. O ódio é bem recíproco. É verdade. Não, e o japonês nem tem o que odiar, né? Se os japoneses tivessem um pouquinho de humanidade e estudasse a história e ver o que aconteceu, o japonês tinha que abraçar os coreanos. Mas eles preferem odiar, porque pra eles não aconteceu. E se aconteceu, eles acham que foi por um motivo justo. Cara, é aquilo que a gente tava falando, né? A história de um povo é a história que é escolhida a contar. Tanto que eu gosto muito em One Piece, acho foda quando acaba o arco de Wano. E aí, a primeira coisa que eles fazem é retomar a história do Oden. Retomar uma história de libertação, não uma história de superioridade, opressão e tal. Tipo, eu acho isso muito, muito, muito foda mesmo, né? E também uma das grandes temáticas de One Piece é a questão da história não contada. E é isso que a gente quer saber também, né? Os 100 anos em branco. E se o Japão reconhece o que aconteceu na Coreia, de novo, é a grande derrota, sabe? É uma coisa que eles têm que reconhecer e dar a cara que eles já lidaram por décadas. Que eu imagino pra quem era muito mais nacionalista na época da Segunda Guerra, ver o que aconteceu com o Japão, todas as sanções e todos os vetos, deve ter sido uma vergonha. Assim, a gente tinha ilhas que se encontrava idosos décadas depois, que eles achavam que a guerra não tinha acabado, que se recusavam a se render, sabe? E a história do japonês maluco que ficou escondido durante não sei quantas décadas numa caverna e se recusava a sair e não acreditava que tinha acabado a guerra, sabe? Não sei se foi no Vietnã. Não, Vietnã não, Filipinas? Onde é que era? O Japão ocupou lá, o cara ficou um tempo lá. Onde o Japão ocupou, aí fudeu, aí vou ter que... Aí é foda, então, né? Indochina. Mas ele sobreviveu e se escondeu na caverna e ficou morando lá, tipo, 20, 30 anos. E não acreditava que a guerra tinha acabado, por isso que ele não queria se render. E ainda deve existir, porque, pessoal, isso é muito doido, até pra mim, quando eu paro pra pensar, isso é muito doido, porque a Segunda Guerra foi em 45, a gente tá em 2023, não faz nem 100 anos, é muito pouco tempo pra ser esquecido. O nosso avô viveu, Sim, sim. Uhum. sabe, nosso bisavô viveu tudo, e japonês vive pra caralho, então provavelmente o bisavô da maioria tá vivo aqui, e fica contando a história da época da guerra, do orgulho japonês, de samurai, aqui é imperador e tal, e eu não aceito o Japão como é hoje, a gente tem que recuperar. Deve ter muita gente ainda com esse pensamento, e é por isso que o Japão não tem coragem de pedir desculpa por atos que ele fez, que são brutais. Pessoal que ama o Japão hoje pela estética que o Japão ofereceu pós-Segunda Guerra, é dolorido. Desculpa te dizer isso. Desculpa quebrar essa imagem que vocês têm do Japão, mas o Japão, cara, se vocês odeiam o nazismo porque eles fizeram só filha da putice, bem-vindo ao Japão, cara. É o que você vai encontrar aqui. A única coisa que você vai ver aqui é neon, lugares históricos, mas as pessoas vão te decepcionar. A história vai te decepcionar. E Bem-vindo. tem essa questão, né? Reconhecer crime de guerra também é ferir o orgulho nacional. A gente tava falando dessa questão toda de... E se o Japão se rearma? Quem vai aproveitar esse movimento nacionalista, essa vontade, né, de ter uma pátria forte, uma pátria grande? Cara, reconhecer crimes de guerra automaticamente cria um enorme entrave para você desenvolver esse sentimento. E a única coisa que faz a pessoa, o país, nem o país, às vezes uma pessoa só pra tentar ganhar a política aí, vamos colocar a política de novo, eu acho que foi o Biden, foi o único que chegou aí na data que caiu as bombas aqui, e ele veio e colocou as flores lá no lugar onde caiu a bomba e tal. Mas para tentar ganhar votos, sabe? Não é nem de coração o bagulho. A maioria do povo americano nem deve aceitar. É por isso que o Biden é odiado, sabe? Porque virou notícia que quando o Obama veio, ele visitou o museu lá de onde caiu a bomba de Hiroshima, mas o japonês destacou, tipo, demais que ele em nenhum momento se retratou sobre o que aconteceu. Então ele foi, tipo, bombardeado com hate, falando, como ele não pediu desculpa pelo que aconteceu. Tem um umbigo pra ver o próprio aí? Cara, é muito doido a gente chegar em todos esses pensamentos com um simples filme de 1h50. É que não é um simples filme de 1h50. Não é um simples Essa filme, é que é a verdade. fita, tá ligado? Me expressei mal, assim. Porque o que me surpreendeu nesse filme, cara, que as partes que mais me impactou foi nos discursos onde nem apareciam as pessoas que estavam falando. Era frame por frame de paisagem, sabe? Mas era tipo discurso de 4 ou 5 minutos. A impressão que dá é que, assim, os discursos são o ponto
principal pra explicar a ação que foi feita, só que todo o resto tava tão tensionado que o desenrolar do filme ele é uma consequência, tá ligado? Você não tá vendo um plano sendo arquitetado enquanto o filme tá montando. Tipo, todo o cenário já tá dado, aí ele precisa só de 2 momentos de conversa pra, tipo, te falar, elucidar, deixar claro, deixar às vistas, assim, todo esse movimento das coisas, sabe? E o quão frágil tudo é, né? Porque o Tsugi dá um ataque e o país inteiro já se mobiliza. E aí a gente tem, pra mim, quando tudo culmina, basicamente quando as forças armadas japonesas de autodefesa, elas tomam o poder, basicamente um estado de sítio. Pra mim, aquela é uma das melhores cenas de todo o filme, aquele pedaço, que é quando o exército se instala na cidade, na vida comum, e aí você vê criança indo pra escola, o trânsito comum, o tanque na neve parado, e não há nada sendo falado, apenas só a presença do militar, né, da instituição militar na vida comum. É assim, a gente tá muito perto disso acontecer, sabe? De, pelo menos, como essas instituições se garantem, é um empurrãozinho de leve. Aqui no Japão isso assustaria muito hoje em dia, porque nenhum japonês está acostumado a ver um soldado. Eu acho que eles nem sabem a cor do uniforme do soldado japonês. Juro pra vocês, não deve fazer ideia, sabe? Então, é muito doido pensar. E uma coisa que eu achei interessante desse filme é que ele é tenso, ele foi muito tenso pra mim por um motivo que, desde o começo, a gente já sabe o final. A gente sabe, desde o comecinho do filme, quem é o cara por trás de tudo. Só que a gente não sabe como vai ser. Diferente dos filmes de hoje em dia que a gente fica preso no filme pra saber o que vai acontecer no final. Não, o final desse filme a gente já sabe. É aquele cara o que tá fazendo tudo isso. Mas esse meio, esse 1h10 mais ou menos, que é o do meio, sabe? Que é onde não aparece ainda. Eles estão procurando onde é, só onde é que o cara tá escondido. É 1h30 de onde, acho que 30 fala só. É só discurso com paisagens no fundo. E é muito doido, parece que você tá vendo uma palestra, tá ligado? De tipo, olha aqui, ó, uma aulinha pra você. E é muito pesado tudo. Que acontece assim, todo o clima, tá, de guerra mesmo, te deixa tenso, porque você meio que se sente num clima de guerra real. Eu aqui no Japão, principalmente, eu tô num clima de guerra, pra ser sincero. A gente tá todo dia num clima de guerra, porque tem todo dia uma notícia falando de mísseis vindo em direção ao Japão, de pessoas tramando contra o Japão. E o que o Japão faz? Porra nenhuma. E é um dos motivos que eu sempre falo pra minha esposa, é assim, a gente tem que ter um dinheiro guardado, porque vai dar merda em algum momento. Se o Japão não faz nada, que a gente vai embora daqui. Tudo bem que o Brasil também não sei o que esperar, mas eu preciso fugir daqui, pelo menos. A ameaça aqui é muito maior em relação à guerra. Eu sei que no Brasil tem todas as dificuldades e os perigos, mas aqui a ameaça é real. A gente já tem furacão, a gente já tem terremoto. Ultimamente tá saindo assassino em série como se fosse documentário da Netflix. Parece até brincadeira de toda semana aparecer um maluco. E o Japão fazendo o quê? Parece aqueles macacos, sabe? Que tampa a boca, o olho e o ouvido. Esse deveria ser a bandeira do Japão, velho. A bandeira branca, a bolinha vermelha e os 3 macacos. E o Mamoru Oshii representou isso no filme, porque toda vez que acontecia alguma coisa, algum desastre, qual que era a escolha do governo principal? Ficar quieto. Sim. Não falavam a público, deixavam as especulações comerem solta, o que é contraprodutivo pra eles, porque gera desconfiança, né? Uhum. Mas é isso, sabe? Eles preferem jogar tudo para debaixo dos panos. E esse é o Japão de hoje, cara. E é assustador, tipo, tô aqui morando, vivendo a minha vida na minha falsa paz, porque parece que a gente tá vivendo num domo, sabe? Nada afeta a gente porque a gente não sabe de nada. É muito fácil viver quando você não sabe do que tá acontecendo. Aí, azar meu de ser um curioso e querer saber o que acontece no mundo afora, vivo com medo. O meu medo é real e constante. E é isso que eles querem chamar de paz. E é isso que eles querem chamar de paz. Caralho, hein? E filmezinho... Ô, Nate, vocês me fizeram mal, hein? Aquilo foi uma Conda, como você tá? Ah, não, eu tava mal e agora eu tô bem. Vamos gravar, vamos ser felizes. Aí eu... Não, mas morando no Japão, tem isso. E uma das cenas do filme que, por mais, assim, um framezinho que é muito pesado pra mim, é a cena onde os caça aparecem em cima de Tóquio e eles com medo de não tendo contato, tudo, né? Achando que é uma ameaça. Quando eles cancelam todos os voos e aquela tela que mostra o horário dos voos se apagando assim, um por um. Aquele é meu maior medo, porque eu tava falando pra vocês.
a gente tá pronto pra ir embora. Tem que guardar dinheiro sem conseguir comer direito. Vai comer só um arroz e um natozinho, sabe? O feijãozinho podre, famoso aqui no Japão. Que é muito barato. É muito barato mesmo. Mas é melhor guardar dinheiro pra poder ter dinheiro pra ir embora. Mas o maior medo é estar no aeroporto e acontecer uma porra daquela. Porque aí acabou. Pra gente acabou. Essa cena, inclusive, é foda, que eu tava falando com o Nate pra tentar entender ela, assim, tipo... Na real, os caças apareceram, mas era fake, né? Era um plano pra causar instabilidade, assim. E aí, eu me peguei pensando, né? A gente tá falando aí do grande plano pra poder gerar a instabilidade. Na real, o que ele fez foi se aproveitar desse sentimento de não paz que existia na população pra poder gerar a situação toda. Só que em momento algum ele de fato moveu alguma coisa que não fosse um míssil em direção à ponte, sem matar nenhum civil, inclusive, nesse ataque, se eu não me engano. Mas aí, o quão isso se relaciona também com a gente recebendo notícia da imprensa, tipo, do grande capital, todo dia de ameaça, tá ligado? Tipo, a situação de guerra permanente. Aliás, pra mim, só um parênteses, inclusive, pra mim, acho que essa é uma das melhores também cenas do filme, porque ela é construída de um ponto de vista em que não há conflito. Tipo, a gente não vê gente brigando, guerreando, sabe, morte de verdade. É tudo baseado no que, inclusive, é uma exploração que o Tsuge faz, porque, né, depois dos acordos e sanções que o setor militar japonês sofreu, o sistema deles ficou acessível para os Estados Unidos. Então ele conseguiu acessar de fora o sistema japonês. Então, assim, é aquela quebra de confiança, quebra de segurança do próprio país, que mostra fraqueza, sabe? E ele só hackeou o sinal para parecer que tem caças passando por cima de Tóquio, e nem tinha, sabe? Tanto que os caças que a base aérea solta para ir atrás e investigar, eles não encontram nada. E aí ele hackeia ainda pra mostrar que esses caças que levantaram foram derrubados, ou seja, ele criou um pânico com a própria instituição em, sabe, um bagulho que aconteceu em 20 minutos, que foi o tempo dos aviões chegarem no espaço aéreo de Tóquio. E aí você vê refletindo no povo, na cena que o Victor mencionou, quando começa a cancelar todos os voos do aeroporto, eu achei, assim, de uma construção absurda essa cena. Me dá calafrios toda vez que eu vejo, tá? Não tô nem brincando. E é muito doido. Toda a conversa do chefe lá, mandando passar alguns voos direto pra Osaka, uns aviões pra Osaka, tipo, pra tentar salvar algumas coisas que ia acontecer, sabe? Realmente é arrepiante. Acho que é uns, não sei se é 10 minutos, mas você fica tenso real, sabe? Sim. Essa cena tem 6 minutos, tá? 6 minutos, mas parece muito mais. Parece, caraca, 6 minutos. Não, minutos. é muito foda. É muito foda, porque a tensão dela parece que, tipo, dilata o tempo, né? É que nem as cenas, uma série que eu e o Nate a gente gosta muito, que é The Expanse. As cenas também de guerra no espaço, assim, de perseguição, que, tipo, a cena dura super rápido, mas parece que é muito tempo, porque ele consegue te manter preso nessa tensão, né? Area Hotel 2, Kilo 1, Heading 190, Code 32000, Sokudo 720 knots, Now Nanka 中. Rebel, this is Wizard 03. Now maintain Angel 32. Wizard 03, this is Rebel. You are under my control. Steer 040. Maintain present Angel. Roger. Caution. Almost same position. Same altitude. Use caution. Wizard. Bail out? 撃墜された？まさか。目標返信します。方位210、降下施設道徳中。フリースト接近、距離20マイル。冗談じゃねえ。アプローチに入った B を除いて着陸バスは全て上空待機だ。高度に注意しろ。国際線は大阪にません。進め。ただいま上空の天候が不安定なため、全ての到着便並びに出発便の運行を見合わせております。今しばらくお待ちください。 Não sei se era isso que ele queria passar ou se eu entendi errado também, mas o Tsuge tinha essa raiva, né, com o pessoal que mandou ele lá praticamente pra morte e fez ele perder pessoas, né, do próprio batalhão. Parecia que ele queria ver o que o governo, o pessoal de cima ia fazer agora nessa situação. Tipo, e aí? O que vocês vão fazer agora numa ameaça real? E provavelmente alguma das atitudes dele
Ele seguiu o plano dele porque ele viu que nada no Japão tinha mudado. Ele quase se sacrificou naquele conflito de pacificação no sudeste da Ásia. Pra quê? Ele quase morreu. Pra quê? Ele começou a se questionar isso. Parece a PM aqui no Brasil aumentando o policiamento ostensivo, tipo... E aí, beleza, a gente vê mais policial na rua, você vai na padaria, tem um PM segurando um fuzil. Nossa, isso é assustador, velho. Como eu vivi no Rio Abuque, eu sou um Rio Abuque aqui no Japão... Quando eu fui pro Brasil ano passado, era uma das paradas que eu também ficava com medo, tá ligado? Em vez de passar segurança, você fica mais aterrorizado, tá ligado? Eu ficava com a Lia andando, tipo, sabe, encostadinho em mim, assim, um pouco pra trás, pra se precisar. Porque os caras andavam, não sei por qual motivo, pra fora da viatura com a 12 de fora, tá ligado? A gente vive num mundo da falsa paz. Pois é, e essa que é a questão, né? Tipo, quando ele fala que essa guerra começou faz tempo, e a gente hoje discute um novo estado de guerra fria no mundo, gente, essa guerra também começou faz tempo, tá ligado? A gente fala de uma ordem multipolar tá se configurando, os países do mundo estão tentando se voltar contra o Ocidente. Ocidente a gente diz, né, Europa e Estados Unidos, não a gente, pobre fudido. A partir do momento que eles se declararam como centro e o resto como periferia, essa guerra já estava declarada. O problema é, em algum momento ela ia estourar. Então as guerras do oeste africano, por exemplo, em algum momento elas iam reestourar de novo. A guerra na Ucrânia, que é tipo essa guerra por procuração, que é bem pet labor das ideias, assim, também. Todos esses focos, assim, eles já existem dentro do próprio movimento da história, né? Alguém tem mais alguma consideração a ser feita? Acho que a gente estrinchou bastante. Só o discurso do Arakawa pro Gotô logo que ele se encontra, quando sai só os dois pra trocar ideia. Que é eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas é um discurso muito foda e falando justamente isso que vocês dois estavam falando, sabe? De tribos combatendo tribos, país combatendo periferias e criando a falsa paz e criando uma guerra falando que é justa, coisa que os Estados Unidos sabe fazer muito bem, atacar todo mundo numa guerra falando que é pelo bem. E ele faz um discurso assim, eu não sei, pra mim tinha 20 minutos aquele discurso, tá ligado? Eu voltei pra ver umas 3 vezes, assim, porque eu achei muito foda. Pra mim é o ponto central do filme é esse, sabe? Acho que todos os comentários que eu vi sobre esse filme que me instigaram a ver ele, e porque, curiosamente, a primeira coisa que eu vi do filme foi a cena do caça, que o Tsugi planeja o ataque. Eu falei, poxa, essa cena é muito bem feita, eu quero vir atrás. Aí eu vi também uns reviews do filme e todo mundo fala, esse filme é atualzíssimo. E não é de hoje que aqui no Kanshou a gente passa por um anime que sem querer tem uma crítica à sociedade japonesa muito forte. Ergo Proxy fez isso muito bem, mas de uma maneira assim muito mais elaborada e muito mais mirabolante e por baixo dos panos, né? Mas é curioso pensar que uma sociedade que acaba reproduzindo muitos comportamentos que são de esconder o que tá acontecendo e de não aceitar a história, você tem obras tão na cara, sabe? Tão importantes e tão assim que comentam sobre a sociedade. Você precisa de 2 neurônios para ligar as coisas, sabe? É curioso pensar que tem muitos artistas que pensam isso e que estão aí para mostrar essa realidade que eles interpretam da sociedade japonesa. E outra coisa do filme que eu gostei bastante, a gente tem essa parada com a estética, né, de coisas antigas, que é bonito. E como o filme é bonito, cara, tudo é muito lindo. Não parece que é uma coisa lá de trás, assim, sabe? Quem gosta de Eva, quem gosta de Gundam, é uma estética parecida, assim, muito bonito, tudo que você vê. Sim, e eu acho que quem gosta de Evangelion e de Gundam tem que ver Pet Labor. Eu acho que se você gosta do apelo político, é obrigatório que você assista esse filme. Por mim, assim, veja esse. Se você tiver interesse nos outros, beleza. Mas esse é tão crucial que ficar a par, assim, da discussão política que eu vejo muito em Gundam, sabe? E é só pro pessoal não ter um sustinho, pra quem normalmente, que nem a gente, que gosta de conhecer toda a obra, o filme, ele é totalmente diferente a pegada que ele tem do mangá. O mangá, ele é um pouco mais cômico, pelo menos até onde eu não cheguei nem na metade do primeiro mangá. Mas eu queria conhecer um pouquinho e eu tava vendo os especialistas, os otaku sobre Pet Labor conversar. E eles falaram do tanto que o segundo filme, ele é denso, pesado e escuro mesmo. E é muito engraçado porque eu tava vendo a ordem. O Pet Labor saiu o mangá, aí saiu um OVA, aí depois saiu o filme, aí depois saiu o anime. Aí depois do anime foi pro segundo filme.
Aí depois ficou um tempo sem, sabe? Tipo, é uma cronologia muito maluca. E todos têm uma pegada completamente diferente. Pelo que eu vi do mangá, ele é tipo todo aventuras de polícia, sabe? Totalmente diferente. Sim, é meio cômico, assim. É, exato. E pra quem é mais otaku, é tipo um Kotikame, que é um mangá famoso de polícia aqui. Só uma coisa que eu acho brega é que na época tudo colocava pet, né? Porque aqui no Japão o carro da polícia é patocar, né? Que é patrol car. Aí eles chamam de patocar. Eu acho que na época aí, como era labor, aí patrol labor virou pet labor, exatamente, né? Exatamente isso. É meio brega hoje, mas pra época faz bastante sentido no caso. Bom, acho que você, ouvinte, se nos ouviu até aqui, eu espero que, se a nossa crítica não atiçou a sua curiosidade, ouve de novo, pelo amor de Deus. E se você achou a vida do Victor interessante, referente à sua percepção do Japão, é óbvio que você tem que ouvir o No Japão Podcast. Victor, fale um pouquinho mais novamente, passe nas redes sociais e a gente encerra por hoje. Beleza, gente. Então, quem quiser me achar, eu tô como @NoJapãoPodcast no Instagram, que é onde eu mais troco ideia com o pessoal, onde eu mais posto coisas. Eu fiquei um tempinho parado, mas agora eu tô voltando com tudo. Quando sair episódio novo do podcast, o primeiro lugar que eu posto é no Instagram. Então, No Japão Podcast, você vai me achar. E no Spotify ou no seu agregador preferido, se você colocar No Japão Podcast, eu acredito que eu sou o primeiro a aparecer. Quem tiver interesse aí em saber mais coisas sobre o Japão, escuta lá. Eu só peço para não escutar o primeiro episódio, porque nem eu consigo escutar ele. Começa a partir do segundo, por favor. Você sabe que a galera vai nesse, né? Exato. Sim. Infelizmente ele tá no top 10 mais escutado do podcast. É nostalgia que chama, nostalgia que chama. O pessoal, muita gente fala que começa a ouvir, gosta e quer escutar o primeiro de todos pra saber como foi o começo. Mas já temos lá mais de 110 episódios com vários temas, então quem tiver interesse. Não falo tão bonito, de forma elegante e inteligente como esses meus dois queridos que eu amo de paixão, mas eu tô lá sempre falando uma besteirinha pra você sorrir. E então, quem tiver interesse, vai lá e eu vou ficar muito agradecido. E obrigado, Nate, obrigado, Felipe, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E você também, ouvinte, não deixe de seguir a gente tanto no Twitter quanto no Instagram e também no TikTok, @Kanshou_podcast, todas essas redes sociais. E vá aproveitando esse esquenta, porque a temporada nova do Kanshou está vindo aí. A 7ª temporada, meu Deus, 7 temporadas de Kanshou já. Então se prepare, porque estamos preparando coisas muito boas por vir. É isso, eu acho que o prazer é sempre nosso, porque a gente se conhece há muito tempo e os podcasts se ajudam. Então fica aqui um grande beijo, um abraço para você que nos ouviu e até o próximo episódio. Este podcast foi editado por Nate Clayman.